Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico e hoje vamos falar sobre TDAH. Essa semana foi a semana de conscientização e sensibilização para o TDAH e nada mais justo do que trazermos essa temática para o nosso Café com Psico, né? Então, a gente vai falar sobre TDAH e a gente vai falar o que não fazer ao atender essas pessoas, essas crianças com TDAH, tá? Então, a gente vai falar sobre pontos importantes para pessoas, né, profissionais, terapeutas infantis que decidem atender crianças com TDAH, principalmente com relação à intervenção, tá? Eu queria falar sobre intervenção precoce, sobre algumas coisas, mas tem algumas coisas bem polêmicas sobre intervenção precoce com TDAH, então a gente vai deixar para falar sobre isso um pouquinho mais na frente, né? Intervenção precoce é importante, mas alguns temas polêmicos eu preciso ainda amadurecer para trazer aqui de uma forma adequada e segura, tá bom? Já fizeram um cafezinho? Cafezinho por aqui. Tem café? Eu vou falando, café vai esfriando, mas eu vou tomando café mesmo assim. Sejam bem-vindas. Esse espaço é nosso. O Café com Psico é um espaço para a gente comentar, para a gente sugerir, para a gente aprender, tá? Então, sintam-se à vontade para comentar, para sugerir, para perguntar. E vamos fazer esse episódio de hoje, né? Aproveitá-lo da maneira mais assertiva, né? Então, primeiro, a gente vai pensar, né? Tem outras lives sobre TDAH, explicando o que é TDAH. Tem um episódio do Café com Psico, né? Uma live que é bem interessante, foi uma live bem acessada, acho que eu fiz ano passado, sobre TDAH em meninas. Bem importante, bem interessante também, então deem uma olhada, né? É interessante a gente pensar que o TDAH é um transtorno muito falado, né? Mas, apesar dele ser muito falado, ele ainda é um transtorno mal diagnosticado e mal. Vou reconstruir a minha fala. E com as intervenções ainda inadequadas, né? A gente ainda tem tratamentos, terapias inadequadas para o TDAH, né? Então, tanto as avaliações quanto as intervenções muitas vezes estão inadequadas, né? E aí a gente vê uma parcela de pessoas, de médicos, de terapeutas, né, que falam sobre o super diagnóstico, né, aquela coisa que agora todo mundo é TDAH, a disseminação de informações tem levado muita gente a pensar que é TDAH, que o filho tem TDAH, que a criança lá com 2, 3 anos tem TDAH, né, e procurar ajuda. E muitas vezes as crianças que precisam realmente de ajuda ainda não foram diagnosticadas, ou então elas foram diagnosticadas e não recebem a intervenção adequada para elas, tá? Então é importante a gente pensar, né, que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno neurobiológico, né, tem aspectos ali genéticos, ambientais, né? E esse transtorno causa impactos importantes, causam prejuízos significativos na vida do sujeito. Então, toda vez que a gente pensar em uma avaliação, e aí hoje eu vou falar de intervenção, para não errar mais na intervenção, mas eu não tenho como falar de intervenção sem falar em avaliação, né? Todo mundo sabe. Toda vez que eu vou falar em algum transtorno, toda vez que eu vou falar na intervenção de algum transtorno, eu falo de avaliação, porque não existe intervenção sem avaliação. A gente já começa por aí, né? Então, a avaliação, ela precisa ser muito cautelosa, né? Muito sistemática, para que a gente consiga fazer uma intervenção adequada, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o que não fazer para que a gente consiga
fazer uma intervenção, fazer um plano interventivo, né, interventivo, seguro e adequado para cada criança, tá? Então, eu elenquei aqui os 5 principais erros para que a gente consiga, né, começar a pensar, começar a refletir e começar a mudar a nossa prática, né? Então, muitos terapeutas infantis pegam a receita de bolo ali, né, do livro, da profissional que está falando, da blogueira, ou então dos sites, enfim, tem informação sobre TDAH, sobre TDAH em todos os lugares, né? E aí sai apenas repetindo. Então, tem o recurso para TDAH, tem o jogo para TDAH, tem não sei o que para TDAH, tem o livro para TDAH. E muitas vezes a gente deixa de pensar na criança e no processo de intervenção que ela precisa. E muitas vezes a gente acaba cometendo erros, e cometer erros é importante para a nossa aprendizagem, né? Mas é importante que a gente pense em aprender para não errar mais com essas crianças. É a vida de uma criança, é a vida de uma família, é a rotina, é a dinâmica dessa criança, dessa família que está em jogo ali, né? Então, se a criança vem para a gente, para a terapia, com o diagnóstico de TDAH, é porque ela está tendo prejuízos, né? E aí a gente precisa validar o nosso trabalho com uma criança, com um adolescente, ou quem trabalha com adulto também, né? Mais funcional e que não tenha tantos prejuízos, tá? Então, vamos lá. Bom dia para quem está chegando. Fiquem à vontade, pode perguntar, pode falar, pode contribuir. A primeira coisa, né? O primeiro ponto para você não errar mais é avaliar quando chegar uma criança com TDAH no seu consultório, tá? Então, um dos principais erros é não avaliar a criança com laudo. Pois é, a gente pensa, né, em avaliação psicológica, psicopedagógica, neuropsicológica. A gente pensa sempre na avaliação como uma avaliação diagnóstica, né, para levantar diagnóstico. Então, Jússi, mas como é que eu vou avaliar? A criança já tem diagnóstico. E a avaliação, ela é muito importante, né? Então, a avaliação inicial de uma criança que chega, né, com o laudo, com o diagnóstico, é fazer um mapeamento das principais dificuldades dessa criança, as principais potencialidades dessa criança e como esse diagnóstico vem impactando a vida dessa criança. Porque o nosso dever, o nosso trabalho, o objetivo da nossa terapia deverá estar pautada nos principais prejuízos, né? Então, é importante que a gente pense que essa avaliação inicial... Justo, mas vai ter relatório? Você quem sabe, né, menina? A avaliação inicial de uma criança que já tem diagnóstico não necessariamente precisa gerar um relatório, precisa gerar um trabalho maior para você. Mas você precisa avaliar essa criança. Quais são as funções que estão mais impactadas? O que essa criança já tem desenvolvido? O que ela já aprendeu ao longo dos anos em que ela esteve aqui nessa terra, né? Porque ninguém é tabula rasa. As crianças vêm pra gente, não vêm como um papel em branco e não vem só como um papel em branco e também não vem o papel só com o nome TDAH. Essa criança é filha de alguém, é neto de alguém, é sobrinho de alguém, estuda numa escola, que tem uma professora e tem toda uma história ali. E se chegou até a gente, existe um histórico também de prejuízos, né? Então, um dos pecados mortais de quem trabalha com criança com TDAH é intervir nos sintomas. Mas o sintoma, ele já foi importante. O sintoma, ele foi importante para direcionar o diagnóstico dessa criança. O sintoma não é importante na hora da intervenção.
Inclusive, né, uma das coisas que eu sempre falo aqui é que a gente, inclusive no último episódio do Café com Psico eu falei sobre isso, a gente não avalia, a gente não intervém no transtorno, né? A intervenção, os objetivos, o recurso, não é para o transtorno, é para a criança. Então, toda vez que você receber uma criança com laudo de TDAH, o que você vai pensar antes é que ela é uma criança, é o fulano com TDAH, é o Pedro, é o João, é a Maria, não é o TDAH, né? Então, a criança tem TDAH, é um transtorno no desenvolvimento que está impactando a vida dela, mas ela não é o TDAH, né? E muitas vezes a gente erroneamente acaba, né, nomeando essas crianças. Ah, fulano é TDAH. Ah, meu filho é TDAH. Ele não é, ele tem TDAH, ele tem um transtorno no desenvolvimento, mas ele é várias coisas. Ele é esperto, ele é curioso, ele é inteligente, ele é engraçado, né? Então, quando a gente coloca o ali, a gente acaba rotulando essa criança e quando a gente, no consultório, recebe essas crianças e a gente tem esse tipo de pensamento de que o meu paciente é TDAH, a gente vai tratar os sintomas. E os sintomas não é o que a gente quer tratar. A gente quer tratar o prejuízo. Então, avaliar, né? Fazer uma avaliação inicial é importante para que a gente pense onde é que essa criança está. Qual é o meu ponto de partida? Eu vou começar por onde? Porque uma das maiores dificuldades das pessoas que atendem crianças com TDAH, adolescentes com TDAH, é receber a criança com laudo, né? Acontece muito, a gente da psicopedagogia, né? A gente participa também da equipe avaliativa, né? E muitas vezes a escola encaminha para a gente primeiro, porque dá um déficit ali no rendimento escolar. A gente encaminha para os outros profissionais para confirmar ou descartar a hipótese que a gente levantou. E aí depois essa criança volta com o laudo. Mas, muitas vezes, as pessoas, né, os profissionais têm dificuldade em relacionar a primeira avaliação diagnóstica com a avaliação, com a intervenção, né? E muitas vezes o que chega para a gente já é uma criança com um diagnóstico que precisa de intervenção. E aí as pessoas simplesmente começam, né, a pesquisar sobre TDAH. Ah, TDAH é o quê? A desatenção, hiperatividade e impulsividade. E tenta, né, tratar os sintomas. Então, eu preciso de atividade para atenção. Eu preciso de atividade de estratégias para a hiperatividade. Eu preciso de estratégias para a impulsividade. Quando, na verdade, existe uma gama, né, de habilidades que precisam ser trabalhadas para que essa criança consiga ter ali um nível atencional bom, para que essa criança tenha níveis de controle inibitório excelentes, né? Uma das coisas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que inclusive há uma controvérsia sobre esse nome, né? É justamente o déficit das funções executivas. Então, a gente precisa saber quais são os principais déficits dessa criança, para a gente poder começar a mapear e direcionar essas crianças na intervenção. Então, às vezes, a gente não tem sucesso na nossa intervenção porque a gente quer tratar o sintoma, quando, na verdade, a gente precisa olhar para os prejuízos. Então, avaliar essa avaliação inicial, que não precisa ser 10 sessões, não precisa ser 12 sessões, é uma avaliação inicial ali, rápida, focada, porque você não está investigando, né? Ela pode ser ali, né, mais dinâmica também com essa criança, para a gente pensar nos mapeamentos, né, no delineamento dessa intervenção. Como é que eu vou construir um plano de intervenção se eu só penso no transtorno? O transtorno é generalizado, o prejuízo é individual. Cada um tem um prejuízo diferente com o transtorno. O TDAH impacta a vida de várias crianças de diversas formas. Então, não dá para a gente pensar só no sintoma. A gente vai precisar pensar também nos prejuízos. E, na verdade,
os sintomas, eles vão, né, vão tendo remissão, vão diminuindo a quantidade, a frequência e intensidade de apresentação quando a gente trabalha no prejuízo, tá? Então, é importante a gente pensar, por quê? Quais são os impactos que o TDAH traz para essas crianças? Qual é a principal queixa que chega quando a criança com TDAH vem para o consultório de psicopedagogia, de psicologia, de fonoaudiologia, né? Qual é a queixa dos pais? E quais são as demandas reais da criança? Qual é o nível de suporte que essa criança precisa para atingir determinados objetivos terapêuticos? Qual é o nível de suporte que essa criança precisa para que ela consiga atingir os objetivos educacionais lá na escola? O que a gente vai precisar fazer? Quais são as estratégias que precisamos elaborar para que essa criança seja mais funcional em casa, né? Então, é importante que a gente pense nisso e isso depende de avaliação. Não dá para montar plano de intervenção sem a gente avaliar. Plano de intervenção e a intervenção de um modo geral, né, na prática, ela é pensada individualmente. Então, é pensada para a criança, não para o transtorno, tá? Então, não errem mais, não deixem de avaliar uma criança que chega com laudo, tá bom? A Daniela Albino, psicopedagoga, colocou aqui um comentário. Isso mesmo, cada criança é diferente uma da outra, independente de ter transtorno ou não. Exatamente. E a gente fala nessa diversidade, né, Dani? Mas muitas vezes a gente vê muitos profissionais, muitas famílias enquadrando as crianças, né? Então a gente tem uma diversidade. Ah, tem criança com TDAH, tem criança com TEA, tem criança com trissomia 21, tem criança com transtorno de aprendizagem, mais uma infinita, né, realidades diferentes e tudo mais. Mas aí, quando a gente tem um diagnóstico, na cabeça de muitos profissionais e de muitas terapeutas, de muitas famílias, das escolas, o grupo do TDAH, o grupo do autismo, né, e sai categorizando os meninos, né, as crianças aí, pelos transtornos. E é importante a gente pensar que cada uma é diferente, inclusive dentro do transtorno, né? A gente fala do espectro do autismo, né? E aí a gente sempre pensa como espectro nessa variabilidade, né? Diversidade de apresentações de características e tudo mais, né? Intensidades diferentes e tal. E ninguém pensa nos outros transtornos, né? Então, muitas crianças não são diagnosticadas porque não se enquadra exatamente ali no que se pensa para crianças com TDAH, né? Então a gente vai ter também uma variabilidade de apresentações e de intensidade em vários outros transtornos, né? Então nem toda criança com TDAH vai ser hiperativa, nem toda criança com TDAH vai, sei lá, perder coisas, né? Que é um dos critérios lá, né? Os checklists, muitos checklists têm, né? A criança perde coisas, a criança parece que não está ouvindo com ela, né? Parece que é surda, demora a responder, não sei o quê. Eu acho que o Snap tem uma, uma situação dessa, né? Parece que a criança não ouve e tal, ela demora a responder. Mas muitas vezes é diferente. E quando a criança chega aqui, que a gente faz algumas perguntas, a mãe diz, não, pelo contrário. E às vezes muitos profissionais, não tem TDAH. Inclusive, ouve tudo que a gente fala. Ninguém pode falar nada, esconder nada dele, porque não passa nada, né? E o TDAH é um transtorno do controle inibitório, né? Da impulsividade fala mais alto ali, né? Da regulação da inibição ali dessa impulsividade, né? E por isso mesmo que tem o déficit de atenção e a hiperatividade, né? Então a gente foca muitas vezes quando a gente fala em déficit de atenção, a gente fala só no rebaixamento de níveis atencionais, como se a criança fosse desatenta. Mas o déficit de atenção pode estar relacionado também
a essa dificuldade em focar. Então, por isso que é importante a gente fazer essa avaliação inicial, tá? Então, quando receber criança com laudo, primeiro ponto, para você não errar mais, fazer a avaliação inicial. Outra coisa importante é que a gente precisa traçar prioridades de intervenção, né? Então, a gente vai ouvir todas as queixas, né? Entender que vai existir várias demandas ao mesmo tempo. Então, vai ter ali uma criança que chega para a gente para intervenção, que a escola tem queixa, que a família tem queixa, que as outras terapeutas têm queixa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar tudo ao mesmo tempo? E aí a gente volta lá para a questão dos sintomas, né? E às vezes tem muito prejuízo, tem muito sintoma, tem muita coisa ali envolvida, tem muita queixa, muita demanda, e agora faz o quê? O que a gente faz? Como é que a gente faz? E aí a pessoa acaba querendo fazer em cada sessão uma coisa. Ah, hoje eu vou trabalhar a atenção. Amanhã eu vou trabalhar a hiperatividade. Depois eu vou trabalhar a impulsividade. Ah, e essa criança teve uma dificuldade lá, uma situação com uma criança na escola. Lógico que tem, né? As situações emergenciais e tudo mais, mas não dá para a gente virar bombeiro e só apagar incêndio, né? Então a gente precisa também entender, por isso que a avaliação inicial é importante. Exatamente, Bruna. Bruna colocou aqui. Nunca o resultado vai chegar. Se a gente trabalhar sem priorizar, né, os objetivos terapêuticos, sem colocá-los em uma hierarquia de importância, a gente nunca vai ter resultado, porque sempre vai ter uma coisa para resolver, né? Então, a criança com TDAH, né, e principalmente pensando no impacto que o transtorno traz para a vida dela, ela vai ter várias queixas, várias demandas ao mesmo tempo. Todo dia surge uma coisa diferente, né? Principalmente para quem é psicólogo, vai chegar ali que teve um contratempo na escola, depois teve um contratempo lá com o irmão, que brigaram, que foi catastrófico, né? Depois teve um episódio com a professora, depois teve um episódio lá na aula de educação física, depois o professor de matemática fez uma reclamação, depois não sei o quê, e sempre vai ter alguma coisa, né? Principalmente se a gente não tiver pensando ali nos prejuízos, né? Então sempre vai ter alguma coisa acontecendo ali e, como a Bruna disse, a gente não vai chegar a resultado nenhum, a gente vai ficar ali parecendo um ioiô não, como é um peão, que gira, 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 dá um passinho para frente, dá um passinho para trás, dá um passinho para os lados, mas nunca avança, nunca vai para o lugar certo, porque a gente sempre está ali em círculos, né, tentando apagar incêndio. Então, a gente vai precisar definir nossas metas pensando nas principais dificuldades, né? Então, a gente vai ter meta com a família, a gente vai ter meta com a criança e a gente vai ter as nossas metas terapêuticas, né? Então, é importante a gente pensar que a gente vai focar nos prejuízos, não nos sintomas, e trabalhar essas habilidades diferentes em cada sessão vai prejudicar a criança e vai prejudicar o nosso trabalho. Então, a gente vai precisar entender que o funcionamento cerebral, né, da criança, da pessoa com TDAH, é diferente, né? Os impactos em algumas áreas são bem importantes. Então, a gente vai, principalmente na pré-frontal, né, que envolve a tomada de decisões, que envolve o planejamento, a execução, né, que envolve ali o controle inibitório, né? Então a gente tem ali déficits nas funções executivas e a gente vai precisar trabalhar com constância. Então a gente fala de aprendizagem e que a aprendizagem a gente precisa ter constância, né? Então quando a gente está ensinando uma criança a ler e escrever, a gente vai ali repetir, né, aquelas habilidades ali todos os dias para que essa criança consiga aprender, né? Então a aprendizagem ela é constância e a criança com TDAH ela precisa de constância. Se um dia você trabalha uma coisa, se na outra sessão você trabalha outra coisa, aí na outra sessão já vem outra demanda, a mãe já chega com uma coisa
e aí que não estava dentro dos seus objetivos terapêuticos, mas você vai precisar trabalhar. E aí acaba que você tem um quebra-cabeça na sua intervenção e você não consegue entender o que você está fazendo. Para onde você está indo, o que você está fazendo, onde é que essa criança vai, né? E aí, pensando nessa imaturidade, né, principalmente ali das funções executivas, desse funcionamento cerebral, dessa imaturidade, né, em algumas áreas, né, no funcionamento de algumas áreas cerebrais, a gente vai pensar que a gente vai precisar de treino, de repetição, de constância. Então, não adianta a gente quebrar ou então querer trabalhar todas as habilidades em todas as sessões, né? E isso, inclusive, ajuda a gente na hora de pensar o recurso para aquela sessão com aquela criança. E ajuda a gente a economizar dinheiro, porque se em cada sessão você vai trabalhar uma habilidade diferente, uma coisa diferente, um problema diferente, você vai sempre estar precisando de recursos, né? E aí, né, importante pensar que a gente pode usar o mesmo recurso para a mesma criança de jeitos diferentes, de formas diferentes ou até de formas iguais e trabalhar habilidades diferentes, né? Então, uma coisa que é interessante que a gente faça no nosso plano de intervenção para crianças com TDAH é pensar em ciclos de intervenção, definir o tempo de intervenção para cada ciclo. Eu vou trabalhar de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Eu vou trabalhar, sei lá, 2 em 2 eu já acho mais, né? Porque é muito pouco tempo, principalmente para crianças que têm uma sessão semanal. Então, eu vou trabalhar tanto tempo, tais habilidades. E aí a gente vai, né, pensando estratégias de intervenção mais diretas para aqueles objetivos, né? E pensando que a gente vai conseguir, tendo ali uma hierarquia de objetivos, né? Pensando em quais habilidades a gente vai trabalhar primeiro e qual impacta mais outras habilidades, a gente consegue também mapear os ganhos e mapear também o que não está avançando, tá? Então, não definir o tempo, né, e não monitorar a avaliação é o terceiro erro. A gente erra demais, e aí eu me incluo também, porque eu já errei muito nisso, né? Por quê? A gente acaba pensando, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento vai impactar a vida da criança ali por muito tempo. Então, mãe, pai, não tem como eu definir um tempo de intervenção para a sua criança. Mas se a gente não define um tempo, né? Lógico que a intervenção por tempo indeterminado, a gente muitas vezes recebe ali, né, no encaminhamento médico, no laudo, na solicitação para a intervenção. É por tempo indeterminado, mas nós precisamos pensar que o nosso plano de intervenção deve ter um tempo determinado. Não dá para pensar que, eu só vou ali intervindo porque é tempo indeterminado e acabou, né? Então, é importante que a gente pense que nesses ciclos de intervenção, quanto tempo a gente vai fazer e como a gente vai fazer para mapear os ganhos, né? Então, a evolução de crianças com TDAH, de crianças com outros transtornos também, né? É muito sutil. Não dá para a gente pensar que a gente vai ter ali uma evolução da água para o vinho em um mês. Não dá para a gente pensar que vai ter ali uma evolução dessa criança com 3 sessões, com, sei lá, né, com 6 meses de terapia, a criança já vai estar ótima, não vai precisar de terapia mais, né? E é uma das questões também para a gente pensar enquanto posicionamento profissional, né? E em dar segurança para a família. A família recebe um encaminhamento por tempo indeterminado. E aí a família diz, tá, agora a vida toda? É isso a vida toda? Né? E informar a família sobre o tempo é importante, né? Então o que acontece?
Às vezes, a criança está ali com um problema latente, né? Com um problema bem importante, com um prejuízo bem importante ali, né? E aí é o que faz a mãe, o pai, a família procurar uma avaliação. É o que faz a escola encaminhar para profissionais para a avaliação. E quando essa criança recebe o diagnóstico, muitas vezes esse problema ainda está existindo. O que acontece é que quando a gente pensa só naquele problema para a gente poder intervir, a gente resolve, né? Tá tudo certo, mas outras coisas, outras queixas, outras necessidades vão aparecendo. E aí a gente chega, né? Enquanto terapeutas, pensamos, né? Vou intervir, faz tudo bonitinho ali e tal, não dá prazo para a família, não pensa nada sobre isso, né? Não faz ali os ciclos de intervenção. Aquele problema, aquela queixa que levou a família ou a escola a procurar ajuda, quando começa a intervenção, quando a gente consegue atingir o objetivo terapêutico, diz, oxe, já resolveu, tchau. Não precisa mais de terapia. E aí a criança simplesmente evade, a família simplesmente tira a criança da terapia, às vezes avisa, às vezes não avisa, você nem sabe o que aconteceu. Depois volta uma criança com várias outras circunstâncias, vários outros problemas e prejuízos que poderiam ser evitados se a gente tivesse avisado a sequência interventiva, se a gente tivesse dito como seria o processo, né? Então, tem muita família que vem para a intervenção e aí quando a criança, né, quando o que incomodava a família melhora, ah não, tá tudo bem, olha, eu vou tirar. Quando é que você tá pensando em alta? Não tô pensando em alta agora, né? E aí vem para terapeuta, meu Deus, como é que eu vou explicar para essa família agora? Então, um grande erro é justamente não delimitar tempos de intervenção, ciclos de intervenção com tempo determinado, né, para monitorar essa evolução. Então, monitorar a evolução é importante. A gente vai precisar, né, pensar. Houve avanço? Não houve avanço? O que aconteceu que avançou e o que aconteceu que não avançou? E como é que a gente pode fazer isso, né? Uma das coisas importantes é o registro, né? Quem é da psicologia tem ali no nosso estágio, na nossa prática enquanto estudantes, a gente sabe que precisa fazer a evolução do paciente, colocar bonitinho ali, escrever, né? Registrar tudo que aconteceu. Já a gente da psicopedagogia, eu me incluo nos dois, né? A gente não vê isso, a gente vê isso muito pouco. A necessidade de registro fica a desejar, né, ali na hora que a gente está estudando, enquanto estudante de graduação ou de pós-graduação, né? Então a gente vai precisar registrar para poder mapear esses avanços e falar para a família, olha, avançou nesse ponto, você percebeu? Que às vezes é tão sutil o avanço que a gente fica muitas vezes, não, tá do mesmo jeito, tem 1 ano de terapia, mas a criança tá do mesmo jeito. Mas aí quando a gente começa a pontuar ali bonitinho, você viu que fazia isso, agora não faz mais? Você viu que apareceu uma nova aprendizagem aqui? Então a gente consegue mapear, né? Uma das coisas também, além do registro, que a gente pode fazer para mapear avanços é reaplicar os testes, né? E as escalas. Então é bem interessante que a gente pense em, eu fiz a avaliação diagnóstica dessa criança, então não preciso mais fazer teste nenhum porque agora está na intervenção, né? Ou então, recebi a criança para avaliação, para intervenção, eu fiz a avaliação inicial e não preciso mais fazer mais teste porque, né, já está na intervenção, já elaborei objetivos. E para reelaborar e para ajustar os objetivos terapêuticos, a gente vai precisar reavaliar. Então, a intervenção, o monitoramento dos avanços dessa criança, para a gente poder pontuar o que essa criança avançou, não avançou e por que não avançou, é justamente no registro e no monitoramento. E uma das coisas que a gente pode monitorar
os avanços ou não é reaplicar os testes e as escalas que foram feitas inicialmente, ou na avaliação diagnóstica ou na avaliação inicial, né? E outra coisa é criar as próprias ferramentas, né, de acordo com os seus objetivos terapêuticos. Então, como é que a gente vai, né, pensar, não, já reapliquei as escalas, mas ainda estou sem saber o que fazer. Então, crie suas próprias ferramentas. Não é dizendo o que você vai sair por aí, dizendo eu sou a Master Blaster Expert, que criei um protocolo. Não, minha gente. É uma coisa sua, é uma ferramenta, né? Então, criar as suas ferramentas de registro, de monitoramento, também pode ser importante, né? Ah, eu atingi o objetivo terapêutico, como é que eu faço isso? Eu posso fazer com um checklist, eu posso fazer com uma programação ali que eu vejo, né, sei lá, uma escala, né, Likert ali, de 1 a 10, tá como agora, né? Quais são, né, as ferramentas que a gente pode utilizar para monitorar o desempenho dessa criança, né? E essas ferramentas, elas são importantes para a gente reajustar a intervenção, porque objetivos terapêuticos alteram, né? E aí, por isso que é importante a gente trabalhar com ciclos, né? E aí, outra coisa importante é não incluir os pais no processo terapêutico. Um dos maiores erros, na verdade, é não incluir os pais no processo terapêutico. E aí, quando a gente fala em incluir, não é aquela inclusão que a gente dá orientações de porta de consultório, né? Aquelas orientações ali, aquele feedback final, não é isso. É a gente treinar os pais para que a constância que existe na terapia exista também em casa. Se houver necessidade de treinar os pais, a escola, os cuidadores, a gente vai precisar trabalhar, né? Então, uma das coisas, né, bem impactantes, assim, em pais de crianças, de pessoas com TDAH, é justamente a comunicação assertiva. Então, muitas vezes, o jeito que essa família, né, fala para essa criança, ela não é entendida. Ela não facilita a comunicação. Muitas vezes, por questões relacionadas ali à personalidade da criança, né? Esses ajustes que estão sendo feitos de humor, de personalidade, né? E muitas vezes está relacionado ao próprio transtorno, né? A falta ali, né? A dificuldade com o controle inibitório muitas vezes vai fazer com que essa comunicação seja uma comunicação muito mais ríspida, muito mais explosiva em determinadas situações, né? Então, a gente vai precisar pensar que existe ali um tripé para a intervenção, né? Família, terapia e medicação, muitas vezes. E aí, para que a terapia funcione, para que as habilidades, os objetivos sejam alcançados, né? Muitas vezes essa criança que precisa de medicação não recebe medicação porque os pais não querem, não acham justo, porque remédio controlado, porque não sei o quê, né? E aí a gente precisa fazer psicoeducação dos pais, precisa explicar o que é o transtorno, como esse transtorno impacta a vida dessa criança, como esse comportamento que é visto como preguiça não é preguiça, como que esse cansaço que vem ali muitas vezes, né, em determinados horários do dia, que aquilo ali não é invenção, não é preguiça, que aquele hiperfoco, né? Então, não consegue sentar para fazer a tarefa, mas passa 5 horas no videogame. E aí a gente vai precisar explicar para essa família como essa criança funciona, como esse cérebro funciona, né? Ela precisa saber sobre o transtorno. E muitas vezes a gente deixa a desejar nesse treinamento porque a gente aprendeu, né, que os pais, eles não precisam saber disso. Como é que eu vou falar sobre controle inibitório, sobre
córtex pré-frontal com a família. Ai, meu Deus, será que esse povo vai me entender? E aí eu vou dar uma aula, socorro, meu Deus, né? É uma aula, mas toda boa aula é pensada, né, para quem escuta e não sobre quem fala, sobre quem ensina, né? É pensado para quem vai aprender. Então, você vai pensar nessa família e nessa criança para poder elaborar o treinamento desses pais, tá? Então, é importante falar em treinamento de pais de crianças com TDAH, porque a gente vê muito falar sobre treinamento de pais para crianças com TEA, né? Para saber manejar, para saber ajustar, mas muitas vezes as crianças com TDAH, né, as famílias de pessoas com TDAH precisam saber sobre o transtorno, precisam manejar comportamento, precisam entender que as coisas que acontecem muitas vezes não é só culpa do transtorno, né? Porque aí acaba que, não, tá TDAH, tá tudo bem, vamos relevar. E às vezes não é, né? Então a gente precisa saber dizer, treinar os pais para uma comunicação assertiva, para um manejo comportamental adequado, né? A gente vê muito falar sobre crise, birra, sobre questões, né, de comportamentos disruptivos de crianças com TEA, mas crianças com TDAH também têm, porque elas têm dificuldade de controle inibitório. Então, tendo comportamentos disruptivos, birras, crises e tudo mais, como é que a gente vai manejar esse comportamento? Então, a família precisa aprender, tá? Então, uma das questões, né, do 13 de julho, que é a conscientização e a sensibilização, né, mundial para o TDAH, é justamente fazer com que essas crianças sejam olhadas e compreendidas. Então, não adianta nós no consultório, né, pensar que as pessoas precisam conhecer o TDAH porque as crianças precisam de ajuda e eu preciso de dinheiro. Porque eu trabalho com TDAH, né? Fiz ali uma pós, sei lá o quê. Eu preciso trabalhar com crianças com TDAH e tal. É o seu trabalho? É o seu trabalho. Mas a gente precisa compreender essas pessoas. Por que que essas pessoas funcionam desse jeito, né? Então, compreensão é a palavra também que vai nortear a nossa prática. Não por conta de nós. Você está você tá dizendo que eu preciso de mais estudo? Não necessariamente a gente sempre precisa de estudo, né? Mas não estou dizendo que nós, enquanto terapeutas, precisamos, mas a família precisa compreender o transtorno. A criança, o adolescente precisa compreender o transtorno, né? Então, muitas vezes, saber o que tem, saber o nome do negócio que eu tenho, por que eu sou assim, né? E muitas famílias não querem que a criança saiba, não querem que fale sobre o transtorno, com a criança, né? Mas é muito importante que a criança saiba, que ela se identifique, que ela se entenda, se compreenda, para que o processo terapêutico também faça sentido, né? Então, é importante a gente pensar nessa psicoeducação numa perspectiva não só de informar os pais e de dizer, olha, o TDAH é isso, mas na perspectiva de fazer um treinamento específico para esses pais, para que eles saibam lidar com o Pedro, o João, o Zezinho, o Enzo, o Gabriel, né? que geralmente é em meninos, mas acontece também em meninas, né? Na Maria, na Joana, na Joaquina, né? É importante que as pessoas pensem, é a minha criança com TDAH. E como é que eu vou acontecer? Porque na casa da Maria, o grande problema da família da Maria é porque ela é muito desatenta, ela vive no mundo da lua, porque ela passa 2 horas no banho e é muito difícil entender como é que eu vou fazer isso porque ela tem TDAH. Então, ela se atrasa sempre para a escola, ela sempre se atrasa a família inteira para os compromissos. Já na casa do João, o João é hiperativo, o João é acelerado, é rápido demais, quebra as coisas, perde as coisas, fala demais, conversa demais, chega nos lugares já catucando as coisas das pessoas. Então veja que a orientação para a família da Maria vai ser uma. A orientação para a família do João, foi o João que eu falei, do menino lá, vai ser outra.
o manejo que a família vai fazer em casa para a Maria vai ser diferente do manejo do João. As estratégias, como nós vamos trabalhar, tá? Então, é importante a gente pensar treinamento de pais também para crianças com TDAH, para pais de crianças com TDAH, tá? Luana, amo essa parte de orientação de pais, os resultados da intervenção melhoram muito. Muito, 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 porque a gente não caminha sozinho, né? Quando a gente pensa em trabalhar com crianças, tendo a certeza que trabalharemos com crianças e com as famílias e as escolas. Não tem como a gente desvincular disso, né? Então, esses foram os 5 pontos para que a gente não erre mais na intervenção de crianças. Primeiro, não fazer a avaliação inicial. Segundo, não traçar as prioridades de intervenção. Terceiro, trabalhar as mesmas habilidades ou habilidades diferentes, né, em cada sessão e não definir tempo e monitorar evolução. E depois, não incluir os pais no processo terapêutico. O processo terapêutico de crianças e adolescentes dependem muito mais dos pais do que deles mesmos, tá? Então, é importante a gente pensar que nós, terapeutas, somos importantes para o processo dessa criança, que nós, família, somos importantes no processo terapêutico dessa criança, que nós, escola, somos importantes no processo terapêutico dessa criança. Não adianta nada, o terapeuta está fazendo ali um negócio bem bonitinho, só nas 4 paredes do consultório, e aí ninguém está fazendo mais nada por essa criança. Não adianta o terapeuta tá fazendo tudo bonitinho, a escola tá ali pensando em adequações, pensando em como é que vai organizar isso para melhorar ali a vida daquela criança na escola, e a família tá toda disfuncional, tá uma bagunça, ninguém faz nada e tudo é preguiça dessa criança, né? Então é importante que a gente trabalhe com essa conscientização, tá bom? Vamos ver se tem dúvidas pra gente ir embora? Gostaram do tema de hoje? Me digam, me digam. Dúvidas, perguntas e dúvidas é a mesma coisa. Perguntas, sugestões. Nada, minha gente. Então vamos embora, né? Ai, obrigada, Bruna. Bruna tá dizendo aqui que eu arrasei. Obrigada, Bruna. Que mais? Importante, né? A gente pensar que essa semana do 13 de julho é importante para a gente falar sobre conscientização, né, do TDAH, mas também é importante que a gente pense que é o ano inteiro, todo ano. Essas crianças precisam da gente para que elas estejam melhor a cada dia, né? Cheguei já quase no final, mas arrasou. Obrigada, Camila. Tema sempre necessário. Obrigada, Ana. Riane Manisol. Ai, nem vi você, Riane, aqui. Tudo maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada, minha gente. Tava sumidinha por aqui, né? A vida acontecendo acaba deixando a gente ocupada, mas sempre que puder, estarei aqui, né, trazendo informações. Tem uma live, né, com o Tiago, que a gente está ajustando. O Tiago é odontopediatra, e a gente vai falar sobre odontopediatria e crianças neurodiversas, né, principalmente as crianças com TEA, manejo comportamental, como é que a gente faz aproximação, dessensibilização, para levar as crianças neurodiversas ao dentista, né? Então, a gente ainda está ajustando a data, não vou prometer que é semana que vem, que é na próxima semana, sei lá, né, daqui a um mês, que tem data certa, porque a gente ainda está ajustando, e o Tiago é bem ocupado. Hoje mesmo tem uma palestra, um curso, não sei, mas quem quiser, né, já começa a seguir o tio Tiago, Tiago Ferraz. Vou deixar também o arroba dele, a gente vai começar a divulgar quando tiver uma data certinha, tá? E aceito sugestões de temas para o Café com Psico, né? São quase 100 episódios, né? Já perdi as contas, minha gente. E aí é muito tema pra gente falar.
muitas vezes eu coloco um tema e digo, acho que eu já falei sobre isso, será que eu já falei sobre isso, né? E importante que vocês me ajudem também a produzir o conteúdo que vem pra cá, tá bom? Então, quem quiser tirar print, tire, me ajude com minha foto, nunca consigo pegar uma foto boa. Vamos lá, vou ficar aqui paradinha para que eu possa tirar o print, fazer minha capa da live. Quem printar e quiser me marcar lá, vou repostar todo mundo. Tira os comentários. Ai, meu Deus, peraí, como é que a gente faz isso? Vamos passar aqui com os dois dedinhos assim embaixo que ela desativa os comentários. Peraí, desativar os comentários rapidamente. Prontinho, vamos lá tirar o nosso print. Prontinho, voltei. Deixa eu ativar de novo. Tem uma lista, né, Lu? Pois depois me passa. Vamos lá. Gente, quem está trabalhando, quem for trabalhar, bom trabalho. Quem for estudar, bons estudos. Quem for descansar, bom descanso. Aproveitem o sábado. Qualquer coisa, estou por aqui no direct. A gente vai conversando, tá bom? Um cheiro e bom sábado.